Olá pessoal, daqui Age of Plants e neste episódio temos a Ana Carolina, portanto a Jazzy Plenty do Instagram, portanto colecionadora de plantas. Ela tem oias, ela tem antúrios, ela tem begónias, ela tem plantas de terrário, portanto tem, tu tens uma grande diversidade de plantas muito bonitas. E que, portanto, normalmente as pessoas até nem não se atiram para tantas coisas ao mesmo tempo, mas eu por acaso até me revejo muito nos teus interesses das tuas Sim. próprias plantas. Já Não, viste ia isto? só dizer, ia só dizer olá. Acho que não preciso de me estar a apresentar outra vez, já me apresentaste, mas pronto, sou a Ana, eu sou a Jazzy Planty no Instagram e sim, realmente coleciono um bocado de tudo. Não sei se é só mesmo curiosidade de experimentar um bocadinho de tudo ou gostar mesmo de tudo ao mesmo tempo. Não, E, não sei. portanto, Ana, quem é então a Jazzy Plenty? Portanto, explica-nos um bocadinho assim quem tu és, o teu percurso nas plantas, desde quando é que gostas de plantas, se sempre foste atraída por plantas, ou isto foi assim uma coisa um bocadinho Uhum. mais recente, dá-nos assim um bocadinho um panorama dos teus gostos. Eu acho que diria que sempre gostei um bocado de plantas, um bocado influenciada pela minha tia e pela minha avó. Eu, Uhum. pronto, sou criada no campo e desde muito cedo que vejo os jardins delas cheios de plantas, pá, há locálias enormes, têm também begónias, tipo vasos cheios de begónias, umas todas tortas a crescer às vezes pelas paredes. Então acho que desde muito cedo que me interessei por plantas. Só que a única diferença, em vez de as meter na rua, acabei por metê-las em casa porque gosto mais de plantas tropicais que precisam de um bocado mais de calor e umidade do que as condições meteorológicas e climatéricas que Portugal nos dão. Isto foi uma coisa que tu sempre tiveste plantas ou foi uma coisa que ou seja, tu já gostavas de plantas, mas já sempre tiveste plantas? Foi uma coisa que só começaste a ter plantas agora, quando isto foi o boom das plantas? Eu sempre tive plantas, se bem que mais no jardim ou então no parapeito da janela da cozinha, só que essas não eram bem minhas, eram plantas da casa. Uhum. Na verdade eram mais plantas da minha mãe do que minhas. Depois, eu não diria que eu comecei no boom do Covid, comecei um ano, dois depois, 2021, 2022, que foi na altura que fui para a faculdade e como eu estou ali na cidade universitária em Lisboa, tenho o Horto do Campo Grande mesmo ao meu lado, Uhum. pronto, diria que descobri isso e foi uma perdição instantânea. Aquilo é perigoso ter um horto tão perto da faculdade, mas pronto. É verdade. Mas pronto, basicamente não comecei agora mais há pouco tempo a começar eu a ter as minhas próprias plantas, a metê-las aqui no meu quarto em casa. Tenho que estar no quarto porque senão o meu cão, enfim, dá cabo delas com a cauda. Mas sim, já desde pequena gosto muito delas, mas mais recentemente é que comecei a ter as minhas. E descreve-nos então um bocadinho a tua coleção de plantas, portanto, como é que a tens, como é que a dispões? Ah, Eu tenho a maior parte das minhas plantas todas no quarto, eu ainda vivo em casa dos meus pais e não tenho muito espaço fora do meu quarto para metê-las, além de que seria um bocado perigoso porque com 4 cães e um gato, 4 gatos e um cão, é um bocado perigoso tê-las fora do quarto porque tenho medo que eles às vezes ou saltem para cima delas ou quando é com a cauda, pronto, fico um bocadinho mais resguardadas. De momento tenho uma vitrine do IKEA, em que basicamente tenho as oias de gentúrios todos, depois tenho em cima dela um pequeno aquário que converti em terrário com begónias, uma labícia, plantas que requerem assim um bocado mais de umidade. E depois tenho duas estantes, uma mais alta e uma mais pequenina, onde tenho na mais alta plantas mais compactas, como begónias mais pequenas ou plantas ainda mais baby. E depois na maior tenho todas as minhas plantas de torre, que precisam de mais altura para crescer. E na parte de baixo tenho só propagações. Mesmo assim, tu tens isso tudo assim muito bem. Pá, também tem que ser tudo bem Pois, arrumado, se é tudo bem mesmo. arrumado. Eu percebo perfeitamente porque eu também, pronto, eu tenho muitas plantas, tenho algumas plantas na sala, eu já vivo na minha própria casa, Hum, mas eu a maior parte das plantas tenho todas só numa divisão. E portanto isto precisa de ser assim um bocadinho um Tetris, porque às vezes elas sim. crescem, principalmente agora, na última semana, eu fui de férias e quando cheguei tinha folhas novas que estavam a ser esmagadas contra as folhas que eu já tinha e eu tive que fazer aqui um Tetris de tirar plantas de um sítio, pôr plantas no outro e pronto, eu estou sempre a mudar isto, não é porque eu queira, às vezes é por necessidade. Portanto, percebo Pois. perfeitamente como é que é ter que estar. Compreendo, as minhas plantas de setor, coitadinhas, estão ali um bocado encafuadas em cima da estante, mas ou as meto no chão ou elas vão se habituar a ficar ali um bocado encafuadas durante um tempo, portanto, Exato.
E Tem qual é de e qual é que foi então a tua primeira planta? sim, a primeira planta que eu comprei com esta opção nova das plantas, acho que foi uma fitónia. Não me lembro exatamente do nome científico da coisa, mas é uma daquelas pequeninas com as folhas verdes com nervuras brancas. Comprei no Horto do Campo Grande. Eu vi uma no Pinterest há anos e fiquei tipo apaixonada por ela, precisava ter aquela planta. Então mal a vi e comprei. Só que não diria que é assim a coisa mais beginner friendly de todas, que elas são um bocado dramáticas, mas ainda durou uns aninhos. É, Já ela ainda tentou, mas acho que não resistiu aos meus golpes de nova dona de plantas, em metê-la num vaso um bocado grande e às vezes esquecê-la de regar ou de regar a mais, então ok. pronto. E qual é que foi, portanto, se tu tivesse de escolher assim, pronto, eu já percebi que tu gostas de muita coisa, és um bocadinho como eu, mas se tu tivesses de escolher assim um top 3 assim de plantas assim que tu mais gostas, quais é que seriam? Sim, epá, assim, top 3 de planta espécie específica, acho que não consigo, mas O que de for mais género fácil, o que for mais de fácil. género, eu diria nesta ordem: Oias, begónias e depois Antúrio, E desses 3. ok. E o que é que te fascina assim tanto, nas olhas? Porque tu tens muitas olhas. Tenho, tive uma curiosidade um bocado obstinadões. Opá, não sei, eu diria que gosto tanto da folhagem como das flores, se bem que, pronto, as minhas não são pequeninas, não consigo ter flores assim tão rápido, mas elas crescem super bem. Se cuidarem bem delas, elas não dão problemas nenhuns. Nem é preciso mudar de vaso muitas vezes, que elas gostam de estar com as raízes apertadas. E acho que são plantas super rewarding de crescer. Acho que qualquer pessoa consegue crescer aquelas tipo, mais comuns, tipo a carnosa, a Crimson Princess, mesmo às vezes a compacta, apesar de ter aquela coisa das folhas poderem ficar cheias de mealybugs e depois ser uma trabalheira para tirar. Mas sim, diria que oias são plantas bastante interessantes e que para quem gosta tanto de folhagem, elas têm imensa variedade, mas também para quem gosta de plantas com flores, também têm variedades imensas nas flores e também têm cheiros diferentes, o que eu gostava de deixar as flores das minhas várias olhas. O teu gosto pelas begónias veio também um bocadinho, pronto, pela tua família, mas tu realmente tens sucesso com as begónias ou tu achas que é uma planta que tu consegues ter mais sucesso dentro de um terrário? Também depende um bocadinho da begónia. Sim, depende um bocado. Há begónias tipo, sei lá, Julau, Jihoia, que tu tens de ter dentro de um terrário, que elas são um bocado chatas em termos de umidade. Ou então a Darth Vaderiana, mas essa enfim, coitada, já é outra história. Mas sim, tenho tido bastante sucesso com begónias. Elas realmente não requerem grande coisa. As minhas coitadas às vezes passam cedo, quase que desmaiam, depois rego e elas voltam à vida. Hum. Mas é mesmo uma questão da pessoa conseguir atinar com o sol. Nada, não pode ser nada demasiado chunky, pelo menos na minha experiência. Elas gostam de um mix assim mais airy, mas não pode ter assim bocados muito grandes, senão elas secam demasiado rápido. E também tem a ver com a luz, não se pode dar tipo muita luz direta, elas queimam. Aliás, eu tenho begónias que eu deixei de ter espaço no quarto, meti-as na rua, elas estão à sombra, elas adoram, portanto, não são plantas nada picky, mesmo com a flutuação de temperatura, elas aguentam-se. Aliás, estão mais bonitas do que algumas que eu tenho dentro de casa, Hum. seja a verdade dita. Ahm, mas sim, estas são bastante plantas relativamente fáceis de tomar conta, é só mesmo uma questão da pessoa ir também afinando a maneira como cuida delas. Se tiveres uma casa mais úmida, se calhar vais ter de regar menos, se tiveres uma casa mais seca, vais ter de regar mais, tens de ter também atenção à temperatura, algumas delas não gostam nada do frio, e mesmo com a temperatura, algumas delas mudam de cor. Por exemplo, a minha Simbad, com o inverno dá folhas mais clarinhas, verde quase menta, e agora no verão, metia dentro do cabinet, está mais quentinha, dá folhas cor-de-rosa. Então é Hum. mesmo uma questão da pessoa tentar perceber que condições é que tem em casa e provavelmente eu diria para quem não tem muita experiência com begónias, para começar com as cane begónias, que são as mais fáceis e que perdoam mais facilmente. Já te arrependeste de ter comprado alguma planta? Já. Não me arrependo de ter comprado a planta em específico, arrependo do que paguei por ela, Ok. que foi o Syngonium Red Spot Tricolor. Comprei, não sei se foi o ano passado, foi alguns no início deste ano. Foi assim, foi na altura que eles não estavam muito caros, mas também não estavam muito baratos. Paguei quase que 20, mais de 20 € com o shipping e depois, meses depois, eles estavam a ser vendidos por tudo e meia. Hum. Então fiquei a pensar, pronto, se tivesse sido tão impulsiva, podia ter trocado o Syngonium, o que depois consegui trocar um para uma amiga minha, mas pronto. Mas eu gosto da planta, ela está lá, está bonita, mas às vezes choro aqueles 25 € que sabia que podia ter poupado. Sim, sim,
Pronto, eu percebo o que é que tu estás a dizer, estás a chorar porque o preço da planta diminuiu drasticamente, mas é daquelas coisas que nós E, pois, nunca vamos. Pronto, nós sabemos que o preço das plantas, quando elas são muito caras e aparecem no mercado, o preço é muito elevado. E tendencialmente, passado um ano ou dois, esse preço vai ser muito menor, provavelmente menos de metade ou metade, sim. mas nós não sabemos. A verdade é que há plantas que eram caras há 2 anos e continuam a ser caras. Podem ser um bocadinho menos caras, mas continuam a ser caras. Sim, Ah, diria que nas joias ainda vejo bastante isso. Há plantas que, sei lá, há um ano atrás eram 150 € o corte e agora ainda são 100 € o corte. E neste caso a cingónia passou de, sei lá, de 20 € para 5 em menos de 6 meses. Depende um bocado da planta. uhum. Eu diria que eu tenho uma própria teoria sobre isso, que é, eu diria que quanto mais fácil for a planta de propagar, mais rápido o preço dela vai diminuir, ou seja, o preço dela vai ficar muito mais barato muito Mais rápido. acelerado. Sim, E por vai isso é, dependendo, às vezes. e por isso é Como que tipo as begónias. por exemplo, hum, os filodendros ficaram muito baratos muito depressa, porque os filodendros são quase todos muito fáceis de propagar. Sim, Aqueles sim. então que são, portanto, que gostam de Tipo, trepar, se tu tiveres um tutor, portanto, e aquele de ganhar raiz, aquele só chegares ali, que dares um corte, aquele já tem raiz e já tens outra planta, portanto, automaticamente. Portanto, é muito sim, fácil. tipo Pink Princesses e White Knights há uns anos, aquilo era só cortar, eles fecham num instante, vende-se e aquilo começa a baixar. Mas depois tens a influência do tissue culture também, que começa a produzir em massa e Uhum. eles começam a ficar mais baratos. Mas essa de plantas crescerem mais rápido, às vezes acho um bocado estranho nas begónias, porque elas propagam super facilmente. Nem é preciso ter uma folha inteira, às vezes possam ser tipo um terço da folha, e ela cresce e a planta continua a ser cara. Tipo, pá, não sei, há imensa planta de begónias de terrário, continuam a ser 40 e tal euros uma plantinha pequenina e tu propagas aquilo por meia folha. Acho que também depende um bocado do mercado, procura. Verdade. Depende do mercado e eu acho também que depende também da dificuldade, porque, ok, a begónia é facilmente propagada. Eu até fiz essa pergunta por acaso ao Marco no episódio dele de begónias, Eu ouvi. fiz exatamente essa pergunta, mas eu já não lembro muito bem o que é que ele respondeu, já foi há algum tempo, mas eu acho que tem a ver também com a dificuldade que é tu teres aquela planta, porque se for uma planta, ok, ela propaga muito bem, mas se ela morre muito rápido, morre, portanto, basta a umidade descer um bocadinho, basta tu te esqueceres de regar, ou basta o calor, basta o nosso verão para a planta derreter. Obviamente que essa planta vai ser, apesar de se propagar muito facilmente, pronto, a planta vai ser cara. Sim, Eu é mais acredito. uma questão da pessoa ter uma condiçãozinha melhor para ela em casa, não é uma planta que tu metas tipo em cima de uma estante e deixes lá estar, tens de ter mesmo um setup Uhum. próprio para ela, mas se tiver o setup como deve ser, elas raramente precisam de ajuda. E depois também, eu acho que também tem a ver um bocadinho com aquilo que tu disseste, que é essas plantas que não vão para tissue culture normalmente não se tornam tão baratas tão rápido. E se nós pensarmos o que é que não vai para tissue culture, neste momento não vão oias, penso eu, não vão begónias e não Sim, vão, daquelas de masturbação, não. e não vão antúrios. Portanto, são as plantas que menos desceram o preço. Portanto, eu acho que todas as outras que foram para tissue cultures foram aquelas que desceram muito o preço. As monsteras, aquelas XPTO com variações XPTO. Sim, ah, as Tech Constellation passaram de tipo 200 € e agora vês tipo à venda por 40 ou 30, exato, pequeninas. exato. E, bom, exato, metes pequeninas, porque pá, não é uma planta que Sim, cresça muito, nem muito bem, nem muito rápido. Mas pronto, eu percebo e gosto também de discutir isto um bocadinho para saber a perspectiva de cada um, porque é que as plantas, o preço das plantas também desce rápido ou nem por isso. Mas tu estavas a dizer, estavas a falar da begónia da arteseriana. Tu já tiveste uma? Já perdeste uma? tenho um híbrido, ganhei numa giveaway uma Metallicolor X-Darth Vaderiana, diria que ela tem sido o meu problem child. Da primeira vez que eu tive, ele, pronto, foi um bocado totó, deixei a cúpula dela semi-aberta, ela secou e depois a base apodreceu, então tenho estado desde há mais de 6 meses, acho eu, a voltar a enraizá-la em musgo e finalmente tenho os dedos cruzados e vou bater na madeira 3 vezes para nada acontecer, finalmente a dar folhas novas. Portanto, Ok, tenho esperança que ela volte dos mortos. ok, Mas sim, a Arte Adriana e companhia são um bocado chatas. ok. Não, é porque essa podia ser uma planta que
tu te arrependesses de ter comprado, mas já percebi Não, que não, a não. Eu, da ganhaste. Adriana, eu recuso-me a comprar pela simples razão de não vou dar quase 80, 90 € por uma planta que se eu olhar mal para ela, ela vai desmaiar. Exato. Se eu arranjar uma, eventualmente há de ser por troca e quando elas ficarem mais baratas. Lá está, eu não sei se algum dia elas vão ficar assim muito baratas exatamente por aquilo que tu acabaste de dizer, que é uma Pois, planta não tão sei. difícil de ter, em que tão pouca gente a tem com sucesso, que acaba sempre por ser um nicho muito pequenino e quando é um nicho muito pequenino, normalmente a coisa não deixa assim tão facilmente. Mas uma pessoa, Acaba, pronto, tem esperança. exato. E portanto, tu tens algumas plantas pronto, de terrário, pá, tu Uhum. expões no teu Instagram. Quais é que são assim as principais dicas que tu podias dar às pessoas para manter esse tipo de plantas? Porque não é, ou seja, as pessoas, muita gente tem begónias em Portugal, mas não há muita gente que tem terrários. Já algumas pessoas têm cabinet, mas ter um cabinet não tem nada a ver não tem nada a ver com o ter um terrário, são coisas completamente Uhum. distintas. O próprio facto de tu montares um terrário, aquilo tem uma estrutura meio pensada, não é só um sítio que tu metes para lá plantas e aquilo, pronto, e aquilo sobrevive. Uhum. Portanto, quais é que são assim as dicas que tu darias a pessoas, portanto, tão leigo, que quisesse, portanto, ter plantas de terrário num terrário? Pronto, eu digo só agora primeiro, eu não tenho necessariamente um daqueles terrários com terrascaping e coisas fancy. Se bem que eu tenho grande vontade de fazer isso, tenho que ver se arranjo tempo para conseguir fazer isso no meu. Mas diria assim, a maior dica é manter a umidade. Não os deixar ir com a umidade abaixo, porque especialmente as begónias de terrário, se elas sentem uma flutuação na umidade durante algum tempo, caput, Uhum. foram. Tem-se começar a planta do início. Umidade alta, eu acho que o meu terrário não consegui medir ainda porque aquilo tem água a escorrer, eu tenho medo de meter lá dentro o hidrómetro, mas deve andar acima dos 90% de umidade de certeza. Elas ficam lá todas contentes, raramente as rego, só tenho que regar quando ligo o tapete de aquecimento, que é outra coisa que eu recomendo, especialmente para Portugal e quem tem casas frias como tudo no inverno, é ter um tapete de aquecimento, porque epá, eu tenho um feeling que se eu não o tivesse no inverno, muitas delas ficavam sentidas com a água estar fria no substrato e provavelmente iam abaixo. O que foi o que aconteceu com as oias, por exemplo, com o frio, ficaram com o substrato molhado, ficou muito frio e elas começaram todas a morrer. Mas diria certamente para quem quer um terrário, não, pá, não tem nada a ser fancy, pode até ser então, aquelas tigelas, taças redondas, onde se mete os peixinhos, às Uhum. vezes. Para, pronto, uma coisa assim mais básica, meter uma tampa, nem tem de ser de acrílico, possa mesmo ser um bocado de líquido aderente, algo para tapar, para ficar a umidade presa lá dentro. E depois de experimentar meter uma planta lá dentro e ver se ela aguenta com a umidade. Mas diria certamente mesmo umidade e calor e estar de olho nelas, porque elas às vezes costumam dar assim uma coisinha má. Às vezes já me aconteceu de pensar que tinha as plantas bem e depois vou olhar para dentro do terrário e elas, não, está a derreter. Mas sim, umidade, calor. E se tiver o tapete de aquecimento ligado, não sejam como eu e vão regando de vez em quando. Senão, quando vocês forem ver, aquilo está tudo seco. Sim, as coisas com o aquecimento, pronto, normalmente ah, a água vai-se num instante. Pois, mas eu às vezes penso, mas aquilo está fechado, a umidade fica lá dentro. Não, não fica. Elas Não, evaporam aquilo, já. pronto, há sempre parte da água que vai ser, que foge por algum lado ou que a própria planta acaba por usar, portanto, Sim. acabas sempre por ter que regar com muito mais frequência. Eu noto isso porque às vezes tenho seedlings de antúrios que estão também por cima de um tapete e os que estão por cima do tapete eu tenho que os regar com o triplo da frequência, mesmo fechados, em copos, do que os que não estão em tapete, portanto, e estão todos fechados, mas Sim, aquilo são acaba todos sempre por desaparecer. os Ok, tapetes sim, aquilo, e como é que tu mantens portanto, a umidade no teu terrário? Ou seja, tu lá. Eu usas tenho musgo como base, utilizas, portanto, tu aumentas a umidade simplesmente com a água que está no substrato das plantas. Como é que tu mantens então a única coisa que eu faço para manter a umidade é mesmo só a água que está no substrato das plantas. Uhum. Não sei, para mim sempre resultou bem, nunca precisei de meter musgo no fundo, embora tenha pensado em talvez meter uma camada de leca, mas ainda não tive coragem para fazer isso. E de resto eu só mesmo tenho uma tampa um bocado ranhosa de acrílico por cima do aquário e aquilo vai mantendo. Aliás, aquilo tem sempre água a escorrer de lado, tem sempre imensas gotículas de água na tampa.
Então acho que é só mesmo que eu tenho de água no substrato e às vezes um bocado ou outro de água que caia para o fundo do aquário quando as rego, mas não é assim nada por aí além. Ok. Então vamos mudar. Portanto, agora a próxima pergunta que eu te vou fazer é assim um bocadinho. Desviamos aqui um bocadinho das plantas de terrário, que é qual é nas tuas, portanto, no teu conteúdo que tu consomes de plantas, assim o teu herói das plantas, portanto, aquela pessoa que tu consomes, o conteúdo que ela publica, que tu te revês, que gostas daquilo que ela faz, independentemente, portanto, daquilo que ela gosta, daquilo que a pessoa tem, qual é que é assim o teu herói das plantas? Eu diria que a pessoa que eu vejo mais o conteúdo é o Wild Fern, tanto no YouTube como no Instagram. Pá, não sei, eu adoro a coleção dela, ela tem imensas plantas giras. Basicamente tem os mesmos gostos que eu. Uhum. Ou será que eu tenho os mesmos gostos que ela, porque ela basicamente influencia uma grande parte da minha wishlist. Arranjei plantas mesmo por causa que ela as tinha, porque os exemplares delas são bastante bonitos. Por exemplo, a Begonia Auto Member. Andei à procura em todo o lado, porque ela tinha um exemplar lindíssimo. E na Europa, pelo menos pelo que me pareceu, é uma chatice do caraças para encontrar, é uma planta que é bastante barata. Mas, epá, não sei, adoro basicamente tudo o que ela publica, tem uma vibe assim super cozy, super relaxada, tem uma maneira de cuidar das plantas bastante calma, não é daquelas pessoas a tentar, estar sempre tipo, a tentar fazer tudo ao mesmo tempo, a tentar ter tudo ao mesmo tempo. Dá-me, assim, não sei, inspira-me bastante a maneira como ela tem a coleção e revejo-me em certos modos da maneira como ela tem as coisas e tento fazer com a mesma calma que ela faz, porque eu às vezes fico demasiado chateada com certas plantas e depois penso, não, não pode ser assim. Vamos fazer como ela, vamos ter calma, tudo se resolve. É engraçado tu digas isso, porque há conteúdo, eu consumo, pronto, muito conteúdo de várias pessoas, mas há pessoas que me geram até alguma ansiedade, que ou seja, fazem-me exatamente o contrário. Eu gosto do conteúdo delas, porque eu gosto da forma, às vezes, aprofundada com que elas fazem as coisas, só que às vezes eu sinto que às vezes é que há pessoas que complicam muito. E às vezes eu pergunto, se calhar eu devia estar a fazer isto e não estou. Fica aquela ansiedade de, se calhar eu teria mais sucesso com algumas plantas que não estão assim tão bonitas que eu tenho e que esta pessoa tem. Se calhar devia estar a fazer isto e não estou. Então gera-me um bocadinho aquela ansiedade, tu devias estar a fazer uma coisa, mas não estás a ver? Sim, Apesar de eu gostar do conteúdo de algumas pessoas, dessas pessoas, mas nem toda a gente tem essa vibe cozy que tu estavas a dizer, porque realmente eu acho que sei quem é que tu estás a falar. Realmente ela é muito calma, é, e fala das coisas com muita naturalidade. Portanto, ela faz o esforço de ter, mas se a planta morrer, ela não vai chorar por causa disso, nem se vai sim, tirar é da bom. ponte por causa disso. E há Tem, pessoas que têm sistemas e tem coisas que eu até às vezes já enviei DMs a pessoas a perguntar porquê é que tu na tua solução de nutrientes tens um pH de 5? Porquê é que tens um pH tão baixo? Porque eu fui ver num estudo do solo da América do Sul e aquelas plantas que eu tenho têm um pH ácido de 5. E disse, sim, mas isso é extremamente ácido, isso é uma coisa super. Ou seja, eu fiquei naquela, será que eu devia estar também a medir o pH e deveria estar a ter um pH tão baixo? Então, percebes aquilo que eu estou a dizer? Tu percebo, ficas. percebo. Epá, depende um bocado da pessoa. Eu acho que se tiverem o tempo e os recursos para fazer isso, pá, boa para eles. Mas agora eu diria para a maior parte das malta das plantas, não há tempo, não há paciência e não há dinheiro para estar a fazer isso tudo. Portanto, se quem consegue, consegue. Quem não consegue, acho que está perfeitamente ok fazer as coisas na calma. E se a planta está ok, com um pH de 5 ou com um pH de outra coisa qualquer, deixa-me estar. Não é preciso inventar mais quando ela está ok. Mas, na busca científica da coisa, acho bem que se faça. Para experimentar fazer aquilo tudo. Mas se ela está ok, não é Sim, necessário só que fazer o problema assim. é que às vezes elas não estão assim tão ok. Então nós começamos a, Então então vou nós achar começamos que eu a, vou tudo errado. então nós começamos a procurar uma razão em todo lado da internet porque é que a minha planta não está ok se eu lhe dou tudo. Então, Pois, eu acho que elas às vezes são só chatinhas, porque querem ser chatas. A uhum, gente pode lhes dar tudo. Pá, por exemplo, eu tenho uma monstera num tutor, num terrário.
ali dentro, na zona do aquário, tem imensa umidade, tem o sol como ela quer e insiste em dar-me runners, apesar de estar toda enraizada no tutor. A única folha que me deu agora foi porque começou a tapar o vidro do aquário. Portanto, ela tem tudo, tem luz, tem calor, tem umidade, só não faz aquilo que ela quer, porque está a ser chata. Portanto, às vezes não tem nada a ver com as condições que a gente lhe dá, tem mesmo a ver com a planta. Se tu tivesses que te analisar com um perfil, portanto, de cuidadora ou colecionadora de plantas, qual seria? Eu diria que mais no início da minha coleção eu era de certeza mãe galinha das plantas. Eu andava sempre de roda delas a ver tudo o que é que se passava, como é que estavam, como é que não estavam. Acabava por ser overwaterer porque, pronto, estava tão entusiasmada por tomar conta das plantas que lhe dava água a mais. Mas agora, como já tenho uma coleção decente, não tenho tempo para estar em cima delas todas. Sou assim um bocado mais solta. Quem está bem. Quem não está bem, pronto, ou tem duas opções, ou levo uma tesourada ou sai fora da minha casa. Não tenho plantas suficientes, não tenho paciência para estar a lidar com pequenas divas. Portanto, ou elas se adaptam ao meu ambiente, ou não adaptam, e é ok, nem todas as plantas têm de gostar das condições que a gente lhes dá, ou que a gente tem, então não vejo grande problema em livrar-nos de plantas que já não nos dão assim tanta felicidade em tomar conta. Mas sim, agora dou-lhes assim mais ordem de soltura, elas estão sossegadas, lembro-me de as regar regularmente e agora em termos de colecionadora já não tenho assim tanto aquela coisa de oh meu Deus, eu tenho que ter tudo ao mesmo tempo. Agora já tenho plantas suficientes para perceber, ok, calma, vamos pensar naquilo que a gente tem e vamos tomar conta do que nós temos. E se as coisas vierem de wishlist vierem ter connosco e a gente conseguir encontrá-las, boa. Mas não é preciso comprar ou trocar tudo agora, até porque não tenho espaço para estar a meter assim muitas mais plantas. Senão, coitadinhas, começam todas a ficar no chão e a ter de sair das estantes. Ana, completa então a frase. Portanto, eu gosto das minhas plantas porque... Porque elas me dão uma enorme felicidade de tomar conta delas. Elas são, não quero parecer assim um bocado lamechas, vá, mas são uma boa razão para as pessoas às vezes se levantarem da cama e para terem uma coisa para fazer no dia. Já tive alturas na minha vida em que estive um bocado mais em baixo e diria certamente que as plantas foram uma das coisas que mais me ajudaram a ter um propósito e a ter algo que fazer. Portanto, elas dão-me imensa felicidade e fico sempre entusiasmadíssima quando elas estão a dar-se bem e quando estão a dar folhas novas e a crescer como deve ser. Portanto, diria que eu gosto das minhas plantas porque elas me completam e me deixam feliz. Ok, boa. Acho que é uma muito boa resposta. E qual é que tu dirias que é assim a tua planta agonista? Ou seja, aquela planta que tu, pá, não gostas, seja porque achas feia, seja porque já a tiveste e odiaste tê-la porque ela morreu, porque ela ficou horrível. Portanto, aquela planta que tu olhas, mesmo que haja pessoas que gostam, mas que tu olhas e tu dizes, não, aquilo não. Eu não gosto, eu acho feio, ou eu tenho, eu já tive e aquilo é péssimo. Opa, assim das que eu já tive e que entretanto me livrei, eu diria o meu Philodendron Birkin. Pela simples razão de, primeiro, as raízes apodreceram todas e depois foi um barbicaz para voltar a enraizar. E segundo, porque dava-lhe várias condições e aquele desgraçado nunca me deu folhas com branco. Dava-me sempre folhas verdes. Não sei porquê, não sei se, eu acho que ele não reverteu, porque as Philodendron acho que não reverte, acho que é constante. Um, mas pronto, não consegui cuidar dele, acabei por me livrar dele. Foi uma pena, porque pronto, a ponta até era sentimental. Um, mas não consigo, até nem sequer gosto assim tanta piada à folhagem e ainda gosto menos daqueles versões cor-de-rosa, acho assim um bocado doente. Assim, a minha protagonista atual, epá, diria o meu eu não recuso-me porque ele dá-me dores de cabeça. Estou há quase um ano a tentar recuperar uma planta minúscula e ele insiste em crescer um bocado bem. Depois esqueço-me de o regar tipo, uma vez ou duas, pumba, mata metade das folhas. E depois ele põe a spider mites, ou as raízes voltam a apodrecer. Portanto, também é uma daquelas plantas que mete assim um bocado os nervos em franja, se bem que é a última vez que eu vou tentar recuperá-lo, senão vou-lhe arranjar uma casinha nova. Experimenta pô-lo num terrário. Ele deu-se bem enquanto esteve na própria box. Exato. E depois tirei e ele fez birra.
portanto, pronto. Sim, Acho que vou meter no terrário. eu acho que foi a primeira planta que eu comprei assim cara para um dos meus terrários quando estávamos assim no Plant Craze para aí de 2021. E foi assim a planta que na altura até foi caro, mas eu também já comprei o Verrucoso ainda grande. Hum, E ele deu-se muito bem dentro do terrário, tanto que eu tive que o tirar do terrário porque ele estava basicamente a ocupar o terrário todo. Eu tinha já folhas do tamanho do terrário, que nunca mais tive, assim que eu tirei do terrário e o pus num tutor cá fora, ele até se adaptou bem. Eu também o tirei numa altura tipo primavera, já não lembro se era primavera, se era outono, mas era assim uma altura que tinha alguma umidade e que não estava nem muito calor nem muito frio, e portanto ele hum, até se adaptou relativamente bem, mas nunca mais me deu, ou seja, eu tenho folhas médias, eu não posso dizer que são grandes, mas eu nunca mais tive aquelas folhas maiores que a minha cara e só consegui ter dentro do terrário. E tinha Pois, eu folhas acho que ele lindas. gosta mesmo de umidade, mas não sei. Eu gostava de ter, acho que é uma versão mini do Verrucoso, eu apanhei Sim, no outro dia num grupo de Facebook, opá, achei tão fofinho. Esse acho que ficava mesmo bem no terrário, mas por acaso, se em breve transformar o meu terrário aquário num terrário com terrascaping, sou capaz de o meter lá dentro e deixar estar. é uma versão pequenina. Eu acho que até já havia à venda na Ecogendra, mas e às vezes naqueles grupos de plantas de terrário no Facebook, portanto Hum, também encontras relativamente fácil. sim, Ok. E qual é que, portanto, última pergunta, Ana, qual é que é então a tua wishlist de plantas? sim, a minha wishlist é extensa, 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 mas diria assim que no topo, em termos de género, vá, estariam Hoias, Begónias e Antúrio. Portanto, basicamente qualquer uma desta categoria é fair game. Hum. Mas assim, vá, mesmo topo, topo, topo que eu gostava mesmo de encontrar este ano, uma Royal Wilbur Grace. Ando há imenso tempo a encontrar uma assim com boa variegação e prateada. Uma Royal Ondulata ou Clemensorium, que estão a ficar mais baratas agora, que é excelente, porque elas estavam caríssimas. E diria que também há um Syngonium chipense variegata. Muito Ou bonito. então, sim, eu tenho o verde normal e estou desejosa de ter o variegata para meter um ao lado do outro a crescer. Para Uhum. ficar assim, mesmo lindo. E diria assim que a última é uma Alocasia Friedeck variegata. Mesmo uma plantinha baby. Uhum. Que opa, acho que é uma das poucas Alocasias variegata que eu gosto da variegação. Não sou grande fã de Alocasias no geral, mas esta eu gostava mesmo de ter. Sim, eu percebo-te, porque eu também não sou assim super fã de alocásias e essa deve ser pá, a única alocásia que eu tenho. Eh, eu gosto mesmo muito da Friedec. Muito bem. Sim. Ana, vamos então fazer, portanto, o nosso plant Tinder. Portanto, eu vou-te dar nomes de plantas e tu Uhum. vais tu dizer, portanto, sim ou não, caso gostes ou não. É suposto ter assim uma coisa mais rápida e podes dizer, pronto, podes dar uma breve justificação só para dizer porque é que estás a dar sim ou não. Ok. Alocasia Jacqueline. Sim. Gosto das folhas. E se for variegata? Porque também já existe. Não é das minhas favoritas. Prefiro a versão verde. Ok. Até porque ela não é assim bem verde, 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 não é? Ela é Não, é só um verde assim mais um amarelado. verde e depois tem assim um género de uma rede de verde assim mais Sim. escuro. Portanto, eu também gosto mais da versão normal. Antúrio luxurians. Sim, é uma das minhas wishlist plants. Já tenho vários híbridos deles e ainda não consegui encontrar o Luxuriance normal a um preço ok ou então em troca. Mas um dia vou encontrar. Ok, não é assim, também é assim uma planta tipo, ou acertas bem e ele cresce muito bem e é muito bonito. Há muita gente que tem, eu tenho, Hum, mas eu conheço muitas pessoas que me chegam, portanto, no meu Instagram e me dizem que têm muita dificuldade em tê-los felizes. E eu tenho o meu, que simplesmente não tenho em terrário, eu não tenho cabinet, portanto, tenho hum, simplesmente aqui e ele cresce muito bem. hum. Pronto, a terceira tu já respondeste, que era a Alocasia Frideck. Sim, Portanto, tu já disseste que era uma das tuas plantas das alocásias das poucas que tu gostarias de ter. sim. A Colocasia Black Magic.
Não sou grande fã, lembro-me sempre das plantas da Lacasa e colocadas que a minha avó tem na rua, portanto. Hum. Gosto, mas não dentro de casa. Sim, mas quer dizer, tu podes tê-la na varanda, tu podes tê-la fora da. Sim, mas Podes tê-la sim, na ter rua, como acabaste de dizer. Ok. Epipreme no Cebu Blue. sim, gostava de ter um a trepar num tutor, mas ainda não tive a coragem de ir buscar um. Tenho de arranjar mais espaço para as plantas de ano. Ele está bastante mais barato do que aquilo que ele estava para aí há 2 anos, que ainda era uma planta cara. Mas é uma planta já mais relativamente mais barata. Mas também já me disseram, eu não tenho, mas também já me disseram, ou eu li em algum grupo, que a tonalidade quando ele cresce fica diferente. Ou seja, o tom, a cor, quando ele Sim, fica eu não sei mais. se ele fica, não sei se ele fica mais claro. Acho que também às vezes depende um bocado das formas, acho que há várias formas dele. Mas para mim ser mesmo um daqueles baratos que está no Word. Só mesmo para experimentar. Ok. A Oia caudata. Sim, tenho uma, eu adoro aquela roia, ela cresce super bem. Pois, eu achei que que as oias É, basicamente todas eu digo sim. por isso eu não te vou dar mais oias, como é óbvio. Monstera obliqua peru. Sim, eu adoro a minha, mas digo que elas são umas grandíssimas chatas com baixa umidade. Dou sempre runners. A minha antiga dava runners e runners e runners, meti no terrário, dava folhas enormes. Exato. Então, Sabes que eu achei estranho? Quando eu quando vi essa planta é tida como uma planta de terrário. E depois eu achei estranho as pessoas começarem a ter essa planta fora. E eu sempre pensei que ela, ok, ou se adapta muito bem, porque eu já vi essas plantas até à venda em loja. Eu já vi a Monstera obliqua peru à venda em loja, numa loja de plantas, aqui em Lisboa. E eu pensei, olha, ela nem tem as pontas secas nem nada, porque é que isto era de antes uma planta de terrário e agora vende-se assim num vaso aqui numa loja. E pronto, agora se calhar percebo porque é que aquilo era uma planta de terrário por aquilo que tu estás a dizer, porque se calhar tu tens aquilo em pois, casa. epá, depende, se tiver uma casa com bastante umidade, ou às vezes também depende um bocado da planta, porque a minha antiga dava-me folhas só dentro do terrário e eu tenho uma outra nova que se calhar se tirar já me dá folhas cá fora. Às vezes depende também um bocado do tipo. Mas epá, diria sempre que elas gostam mais de umidade e se as vemos às vezes às vendas na loja, também temos de ter em conta que os hortos às vezes vendem as coisas sem dizer exatamente as necessidades específicas que aquilo precisa. E também, pronto, como elas vêm diretas da estufa, provavelmente da Holanda, que tem sempre umidade a bombar lá dentro, elas chegam cá impecáveis, mas se calhar se esperarmos uma semana já está tudo com as pontas secas. Exato. O Philodendro El Chocorred. Adoro. Tenho de dar mais amor e carinho ao meu, que precisa de um tutor desesperadamente. Por último, o Philodendro Luxurians. Não consigo gostar dele. Parece-me assim um cruzamento meio esquisito de um verrucoso com o El Chocohead e depois tem uns veios um bocado estranhos que lembram uma alopecia Friedeck. Mas tu já o viste ao vivo? Ao vivo não, só vi fotografias. Eu posso mudar de opinião se vir ao vivo. Posso-te dizer que é uma planta que ao vivo é muito diferente daquilo que tu vês num vídeo ou numa fotografia. É espantoso. Eu posso dizer que a primeira vez que vi, eu só não comprei porque ele estava caríssimo, foi para em 2021, vi numa feira, custava 120 euros, agora está muito mais barato, e ainda por cima estava caro, e é uma planta que morre muito facilmente, é uma planta que precisa, sim, o Philodendron luxurians precisa de muita umidade. Ok, é quase uma planta de terrário, fica com as pontas secas muito facilmente, apodrece muito facilmente, portanto não é assim uma planta muito fácil e ainda por cima caro. E não é uma planta pequenina que tu possas ter ali num terrário e pronto, agora ok, vou tratá-lo como uma begónia. É que é uma planta que fica com as folhas grandes e portanto, a não ser que tu tenhas um terrário muito grande ou uma estufa, exato, aquilo nunca vai ficar. Eu nunca comprei nenhum por causa disso, mas eu posso dizer que há pessoas que dizem, mas aquilo parece um glorioso, um bocadinho mais escuro. Aquilo parece um cruzamento, como tu acabaste de dizer, com um verrucoso. Ou aquilo parece um Choco Red, mas sem o red. Eu posso dizer, aquilo não tem nada a ver. Se vocês virem a planta
à vossa frente, vocês percebem que ela é muito diferente, mas já é muito escuro. E o contraste com o verde é quase fluorescente, parece quase uma melancia. Então é a casca da melancia, portanto o verde muito escuro, com aquela parte branca e aquele verde meio fluorescente quando tu cortas, as cores são essas. Portanto, é mesmo uma planta muito bonita. Então não te quero influenciar, eu não estou aqui a tentar vender-te a planta. Eu acho que influenciar não era, porque se estás a dizer que ela precisa de grandes umidades e grandes coisas, eu... Coitada, só se fizer uma estufa própria ou meter o cabinet inteiro para ela. É uma planta daquelas que geram ansiedade em muitas pessoas, porque as pessoas compram na linda e ela, passado uma semana, está com as folhas a secar e secam por completo até ficar um pau. Coitada. Sim. E na cima não é uma planta, como também não se desenvolve muito rápido, não é assim uma planta que pronto, lá está, como é também pela sua dificuldade. Não é uma planta que, ok, é mais barato que em 2020, 2021, 2022, mas ainda assim é uma planta cara. Eu vejo à venda aí por 80 euros, 70 euros. Mas só vale mesmo a pena comprar se tiver as condições. Estão a mandar fora 80 euros. Sim, é uma planta ainda é um bocado. Claro. Bom, Ana, muito obrigado, portanto, aqui pela tua participação aqui no Live Chat. Portanto, desejo todo o sucesso aqui para a tua coleção e para os teus projetos. Se vocês quiserem, portanto, ver a página da Ana, é a Jazzy Plenty, portanto, ela gosta de muitas coisas diferentes, portanto, dá para uma plateia bastante abrangente, seja plantas de terrário, seja de begónias, seja de antúnios, seja de oias, ela tem muitas oias para quem gosta. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem enviar diretamente ou para mim, portanto, Age of Plants, ou para a conta da Ana, Jazzy Plenty. Relembro que nós estamos no Spotify e na Apple Podcasts. Obrigado, portanto, por estarem aí e até à próxima. Obrigada. Obrigado.